A época de declarar o imposto de renda sempre dá aquele frio na barriga, né? Pois é. E hoje a gente vai mergulhar nas regras da Receita Federal para a declaração do IRPF 2026. A ideia dessa nossa análise é desvendar os detalhes e as decisões judiciais mais recentes para garantir que a sua declaração, ou melhor, que as nossas declarações, passem bem longe da tão temida malha fina. Vamos nessa? Para facilitar, a gente dividiu essa explicação nos pontos de maior vulnerabilidade. Vamos começar entendendo o perigo real da malha fina, depois passamos pela armadilha do dependente, o labirinto das despesas médicas, as novas regras da pensão alimentícia e, para fechar com chave de ouro, o caminho exato para uma declaração sem erros. Então, bora lá para o nosso primeiro ponto: o perigo da malha fina e os gatilhos da auditoria. Sabe aquela pergunta que não quer calar todo santo ano? O que é que leva milhares e milhares de declarações direto para a auditoria, travando restituições e gerando um pesadelo de multas? A resposta, incrivelmente, não costuma ser nenhum grande esquema mirabolante de sonegação. Na grande maioria das vezes, são pequenos descuidos, desatenções às regras ou um tropeço bobo na burocracia. Dando uma olhada nas regras da Receita, especialmente lá na Instrução Normativa 2312, os gatilhos ficam super claros. O primeiro deles, omissão de receitas ou rendimentos. Isso é um erro fatal, porque o sistema da Receita hoje cruza dados das fontes pagadoras em frações de segundo. É muito rápido. Outro ponto crítico que a norma destaca bastante é mandar informação bancária errada. Se o CPF que está na declaração não bater com o da conta corrente, ou se for uma conta não solidária, o sistema trava. Literalmente trava. E são esses lapsos bobos que abrem a porta para penalidades financeiras bem pesadas. O que nos leva direto para o nosso segundo tópico, a famosa armadilha do dependente e as omissões que custam caro. O pulo do gato aqui é entender o contraste agudo entre o benefício e a obrigação. Colocar um dependente na declaração é ótimo, claro, traz deduções super valiosas que diminuem a base de cálculo do imposto. Só que a regra de ouro, que muita gente acaba esquecendo na pressa, é a seguinte: a partir do momento em que a gente inclui um dependente, a vida financeira inteira dessa pessoa passa a fazer parte da declaração principal. Ou seja, vira uma obrigação inegociável declarar absolutamente todos os rendimentos tributáveis que esse dependente recebeu. E a Lei 9.250 é bem rigorosa sobre quem realmente se qualifica. Podem ser dependentes dos filhos ou enteados de até 21 anos ou até 24 se estiverem fazendo faculdade ou escola técnica. Pessoas incapacitadas para o trabalho entram em qualquer idade, sem problema. Agora, pais, avós ou bisavós também podem entrar. Mas tem uma pegadinha, uma limitação bem estrita. Eles só entram se, no ano anterior, tiverem recebido rendimentos até o limite de R$ 28.467,20. E olha, a burocracia é implacável. Passar um único centavo desse limite desqualifica o dependente na hora, sem choro. E é bem aqui que mora a armadilha mais comum de todas. Imagina só, um filho universitário de 22 anos, incluído lá como dependente, que conseguiu um estágio legal e ganha uma pequena bolsa auxílio. Omitir essa bolsa, por mais baixo que seja o valor, é acionar o alarme do cruzamento de dados da Receita no mesmo instante. A regra é categórica, pessoal. Incluir o dependente com renda tributável tem que declarar, não importa o valor. Esquecer aquele estágio ou bico temporário é passaporte garantido para cair na malha fina. Saindo dos dependentes, vamos para o nosso tópico 3, que é o verdadeiro labirinto das despesas médicas. Não se engane achando que basta pagar a consulta e está tudo certo. A documentação precisa ser impecável. O regulamento do imposto de renda exige detalhes bem específicos para aceitar o comprovante. A gente pode resumir isso num checklist de 4 passos de validação. Todo recibo ou nota precisa ter: 1. O CPF ou CNPJ do prestador. 2. O nome completo e endereço de quem prestou o serviço. 3. A data exata da emissão. E 4. A assinatura, a menos que seja a nota fiscal eletrônica, claro. E tem que estar bem claro quem pagou e quem foi o paciente. Deixar passar só um desses detalhes já joga sua dedução pelo ralo. Isso ilustra perfeitamente o que diz o Manual Oficial de Perguntas e Respostas da Receita. Eles não deixam margem para negociação. Toda dedução exige prova irrefutável. Se não tiver a nota ou o recibo perfeito, a pessoa pode até tentar provar com um cheque nominativo, mas o aviso lá é claríssimo de que eles vão pedir justificativas adicionais. Ou seja, não dá para trabalhar com estimativas do tipo eu acho que gastei X, ou guardar recibos pela metade. A exigência da prova documental é absoluta. E dentro desse labirinto médico, a gente esbarra nos reembolsos de plano de saúde. É uma confusão super comum e, sinceramente, muito perigosa.
Funciona assim. Se a consulta foi paga e o plano reembolsou uma parte dentro do mesmo ano, é simples. A gente deduz só a diferença, que é o gasto efetivo. Mas, se a despesa rolou num ano, foi deduzida integralmente e o plano só mandou dinheiro do reembolso no ano seguinte, a história muda completamente. Esse reembolso atrasado vira um rendimento tributável recebido de pessoa jurídica no ano em que o dinheiro efetivamente caiu na conta. Essa pequena diferença de tempo muda todo o preenchimento. Bom, avançando para o nosso penúltimo ponto, tópico 4, as novas regras da pensão alimentícia. Esse é um cenário que virou de cabeça para baixo recentemente e vale muita atenção. Historicamente, quem recebia a pensão tinha que pagar imposto, via carnê-leão ou no ajuste anual. Era renda tributável e ponto final. Mas, em 5 de novembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo numa ação super importante, a ADI 5422. Eles decidiram que cobrar imposto sobre pensão alimentícia fere preceitos constitucionais. Então, chegando agora na nossa declaração de 2026, quem recebe valores de pensão definidos pelo direito de família está 100% isento de imposto de renda sobre esse dinheiro. Uma mudança e tanto. Agora, o que é realmente interessante analisar nessa separação de regras é como cada lado da moeda fica. Para quem recebe, maravilha, a isenção é total e vai direto lá para a ficha de rendimentos isentos. Por outro lado, para quem paga a pensão, o cerco continua fechado. O pagador pode abater o valor mensal, claro, respeitando alguns limites de cálculo de dependência, como os R$ 189,59 por mês em alguns casos, mas tem uma condição inegociável. A dedução só vale se o pagamento for resultado de uma decisão judicial, de um acordo homologado na Justiça ou feito por escritura pública. Tem que ser absolutamente oficial. E aqui cabe um alerta gigante. Pagamentos voluntários feitos na base da camaradagem não têm validade nenhuma para a Receita. Se a pessoa transfere dinheiro amigavelmente para suprir o ex-cônjuge ou os filhos, mas sem oficializar isso no papel, seja por juiz ou cartório, não dá para bater nenhum centavo. As diretrizes fiscais chamam isso de pagamento por mera liberalidade, o que significa que é estritamente não dedutível por falta de previsão legal. Certo, chegamos ao nosso tópico 5, o caminho para uma declaração correta, a saída desse labirinto todo. Para entregar uma declaração redondinha, sem estresse nenhum em 2026, a prática exige um foco em 3 pilares como se fosse um checklist. Primeiro, fazer uma verdadeira varredura em qualquer rendimento dos dependentes, por mais insignificante que a quantia pareça. Segundo, bancar o auditor em casa mesmo, revisando cada recibo médico para garantir que CPF, nome, data e assinatura estão perfeitos. E terceiro, classificar com exatidão a pensão alimentícia, separando bem quem paga e quem recebe, sempre de olho naquelas regrinhas de oficialização de documentos. É sempre muito bom lembrar que seguir essas diretrizes não é só uma dicasinha de organização financeira, é a lei federal em ação. Todas essas normas que a gente passou aqui, como a Lei 9.250 e as instruções da Receita, elas carregam o peso do Estado. Elas marcam exatamente a fronteira entre um planejamento financeiro bem feito e uma infração fiscal grave. Respeitar esses detalhes chatos é, literalmente, o nosso único e melhor escudo contra a malha fina. E com tudo isso em mente sobre dependentes, saúde e pensão, o processo deixa de ser um bicho-papão ou um labirinto escuro. A grande pergunta que fica no ar para todo mundo é a seguinte: na hora de sentar, abrir os documentos e preencher o programa da Receita em 2026, o cenário vai ser de estresse absoluto ou vai ser a prova de uma organização impecável? Fica aí a reflexão para a gente começar a se arrumar desde já. Um grande abraço e até a próxima análise.